Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da grande operação da Polícia Militar e da Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro para prender 100 traficantes, 100 mandados de prisão que tinham contra traficantes no Morro do Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, que são controlados pelo Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro. Foi uma operação enorme com 2.800 policiais envolvidos e infelizmente acabou com um número grande de mortos, um total de até aqui confirmado 64 mortos, sendo 4 policiais. Os outros 60 mortos, a maior parte parece ser realmente de traficantes, mas é lógico, é cedo para dizer ainda, eles ainda estão investigando aí todo mundo que está nessa coisa, né? Vocês sabem que a Polícia do Rio de Janeiro já está usando a câmara corporal como foi indicado pelo ministro Fachin, então se alguém fez alguma coisa errada, a gente vai ter prova disso, que a pessoa fez alguma coisa errada, mas o que indica é que foi mesmo um cenário de guerra, e cenário de guerra acaba tendo muita baixa mesmo, infelizmente. Do lado positivo, 81 traficantes foram presos e agora estão protegidos dos usuários, né? Os traficantes agora estão protegidos, né? Resolveu o problema dos usuários malvadões que ficam perseguindo os traficantes, que são as vítimas, segundo Lula, né? E agora esses traficantes estão na cadeia e, pelo menos por enquanto, né? Não se sabe quantos dos 100 mandados de prisão originais foram cumpridos. A gente não sabe se esses que foram presos, esses 81 que foram presos, eram os 100 que tinham mandado de prisão, porque como houve resistência, né, a operação deve continuar nos próximos dias, porque nem todos os mandados foram ainda cumpridos, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui e a polêmica que tem em cima disso. Como você pode imaginar, já está o pessoal da esquerda dizendo, ai, tadinha dos traficantes, não sei o que lá. E, de novo, eu acho que brutalidade policial é um problema mesmo, tá? Eu espero que não tenha sido acontecido brutalidade policial. Eu fico mais tranquilo porque, né, tem a câmera corporal, a gente vai ficar sabendo se algum policial fez alguma coisa errada, a gente vai ficar sabendo com isso, né? Mas lógico que estão chorando como se isso fosse brutalidade. Não dá para presumir. Vamos aguardar a investigação para ver o que aconteceu, né? Outra coisa que estão dizendo é que foi uma operação errada e que a culpa é do Cláudio Castro. Eu não vejo dessa forma. Evidentemente que é uma operação necessária, até porque depois do tempo todo que o Fachin proibiu operações aqui no Rio de Janeiro, né? É resultado disso, desse tempo todo parado. Essa notícia foi sugerida por Peter Sem Barba Tem Boquinha de Gaveta, Matheus Suíno e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, na visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, uma operação muito grande, sem dúvida alguma, aqui no Rio. Só se fala disso aqui no Rio de Janeiro, tá todo mundo preocupado. Um monte de empresas liberou os funcionários e o pessoal que trabalha na Fiocruz ali, no hospital ali no fundão, né, na Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e outros lugares ali próximos da região, o pessoal liberou todo mundo. É lógico que mais pro sul da cidade não tem nenhum grande problema, não teve nada, mas teve também no centro da cidade alguns ônibus incendiados em protestos, tá? Então, além ali da região da Penha, do Complexo do Alemão ali, que ali foi realmente muito feio, teve muito tiroteio, a gente vai ver umas imagens aqui impressionantes. O resto do Rio de Janeiro está relativamente tranquilo, sem grandes problemas, mas todo mundo preocupado com isso, porque vocês sabem que quem mora na Baixada e vem para o centro do Rio de Janeiro passa ali pela Avenida Brasil, passa do lado do Complexo do Alemão, do lado do Complexo da Penha. Então, muito provavelmente está um caos completo para as pessoas que têm que trabalhar, que têm que passar por ali para vir trabalhar no Rio de Janeiro, né? Enfim, a operação tentou prender, ou seja, o objetivo era cumprir 100 mandados de prisão do Comando Vermelho, era uma ação conjunta das polícias militar e civil. A gente vai falar mais adiante sobre a questão do jogo da culpa aqui, né? Por quê? Porque o governo do estado do Rio de Janeiro pediu ajuda do governo federal. Só que o governo federal não quis ajudar, porque o Lula quer ajudar os traficantes. O Lula não gosta de ajudar a polícia. O Lula quer que o traficante ganhe, né? Então acabou que o Cláudio Castro fez essa operação apenas com as polícias aqui do Rio de Janeiro e sem o apoio do Exército, sem o apoio das Forças Armadas, sem apoio da Força de Segurança Nacional, isso pode ter contribuído para a letalidade dos policiais, para os 4 policiais mortos, e talvez a operação toda tivesse mais sucesso. Mas me pareceu uma operação que funcionou muito bem. Assim, as imagens são impressionantes aqui, ó. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, o centro da cidade fica aqui, o Cristo Redentor aqui na Zona Sul, aqui está relativamente tranquilo as coisas, não tem muito problema. Agora, o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha ficam aqui justamente nesse morro aqui, ó. Esse morro aqui é o Morro do Alemão, então tem aqui para baixo do Morro do Alemão é o Complexo do Alemão e para cima do Morro do Alemão é o Complexo da Penha, tá? Então essa região aqui é uma região controlada pelo Comando Vermelho e é tudo favela aqui, é um favelão isso daqui, tanto aqui para baixo quanto aqui para cima, e é isso que é chamado o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha, e como vocês podem ver, é próximo aqui da Avenida Brasil, que passa por aqui, é próximo também da linha amarela, que é essa outra via que liga aqui para a Barra da Tijuca, também ficou interrompida, também teve coisa interrompida aqui na linha amarela. A Avenida Pastor Martin Luther King também passa aqui, também é bem problemática essa área toda aqui, né? Então, esse morro que tem aqui, ó, essa área aqui, é chamado brutalmente Morro do Alemão. Então, o Complexo do Alemão é aqui para baixo e o Complexo da Penha é aqui para cima. E esse foi o local em que você está vendo aqui essa briga toda aqui da polícia, né? Muitas imagens
chocantes realmente de operações, coisas pegando fogo, e algumas dessas coisas foram resultado de combate, mas a maior parte das coisas que você vê pegando fogo foram os traficantes que botaram fogo em carros e outros elementos para evitar o avanço da polícia, né? Então, embora tenha muito incêndio, se você reparar que todos os incêndios que tem aqui, todas essas colunas de fumaça, tipicamente carros que foram incendiados pelos traficantes para causar, para atrasar a entrada da polícia, né? Eles colocam também esses vergalhões aqui para impedir que o caveirão possa entrar nas áreas controladas lá pelo Comando Vermelho. Então, isso que você está vendo aqui, quando você vê esse monte de coisa pegando fogo aqui, são tipicamente carros pegando fogo, tá? Não tem informação se teve um prédio pegando fogo, uma casa pegando fogo. Até onde eu vi aqui foi só carros pegando fogo colocados no meio do caminho, justamente para evitar o avanço da polícia, né? Uma quantidade realmente muito grande de policiais que fez parte dessa operação. E aqui tem mais algumas imagens, né? E bom, o resultado mais trágico dessa operação até aqui é que houve 64 mortos, particularmente 4 policiais mortos. E eram policiais já de muita longa data, pessoas experientes, que têm família e coisa e tal. E, infelizmente, acabaram sendo ceifados nessa operação, né? Muito triste isso. Meus sentimentos aí à família e os amigos dos policiais. E outros 60 criminosos morreram também. Como eu falei, eu sou um cara que me preocupo muito com brutalidade policial. Não achem que, porque estava lá na favela é criminoso. Não, eu tenho medo disso. Eu fico preocupado de ter gente inocente morrendo nisso daí, de ter havido vítimas colaterais nessa história, né? Agora, vamos analisar esse caso, vamos ver. Já tem um monte de gente do pessoal dizendo que é chacina, maior chacina, não sei o que lá, não sei o que lá. Sendo que, eu não sei se é chacina, não sei, vamos ver se é, né? Se foi realmente, se os policiais estavam matando traficantes de brincadeira porque queriam matar, é uma chacina, é um absurdo. Agora, se foi confronto direto, meu amigo, eu lamento muito, é confronto, né? E, bom, o lado positivo da coisa, 81 desses traficantes foram presos lá no complexo. A gente não tem informação ainda se são esses 81 são parte dos 100 que tinham já mandado de prisão para eles. Se é esse caso, eles vão ficar presos mesmo. Se não foi o caso, porque pode ser gente que foi presa em flagrante ali durante a atividade, aí vai depender um pouco, ainda vai ter a entrevista de custódia, né? Então vamos ver como é que vai ser aí, quantos desses que vão ficar presos aí, qual foi o grau de sucesso dos 100 mandatos originais que foram falados, né? Dá para ver aqui que alguns estão com a cabeça tingida de vermelho. Isso você pode encarar como moda, mas pode ser também uma coisa de ligação com o Comando Vermelho. De novo, isso não prova que seja no Comando Vermelho, mas vamos ver, vai seguir a justiça aí e vai avaliar a culpabilidade de cada um deles, né? Então tá aqui o pessoal mostrando um monte de coisa pegando fogo, mas de novo, as pessoas têm a ideia que isso aqui seriam bombas, que jogaram bombas ali. E na verdade a maior parte desses casos aqui é veículo incendiado pelos traficantes para evitar que a polícia entrasse ali no local, né? Sem dúvida alguma a imagem é assustadora. Aí tem isso daqui também, ó, os traficantes usaram pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, bombas para atacar a polícia. Usaram drones que lançavam bombas para atrapalhar o trabalho da polícia, para criar mais trabalho para a polícia, né? Mas foram muitos policiais, 2.800 policiais, então realmente isso acabou gerando também muita fuga, tá vendo? Lembra essas imagens? Lembra da época da UP, né? Da UPP, né? Os traficantes fugindo para a mata aqui, ó, mais uma grande conjunto aqui de traficantes fugindo para a mata da Vila Cruzeiro, na Zona Norte, durante a operação realizada aqui. Que mata é essa que eles estão indo? É justamente esse morro aqui do Alemão, que daqui eles tentam fugir para cá e para outras favelas do lado de cá, enfim, fugir, vazar daqui para tentar escapar ao cumprimento de prisão, né? Tem outra imagem aqui embaixo também que mostra a fila de traficantes tentando fugir daqui, né? Bom, aqui, por exemplo, mostra um caso desse, tá vendo aqui, ó? É justamente os policiais tentando avançar nessa região aqui. Aqui, tá vendo? O blindado da PM não consegue entrar porque botaram um carro aqui, botaram fogo no carro, ainda tinha uma cancela aqui. Certamente aqui nesse beco devia ter algum traficante, algum esconderijo, alguma coisa aqui, mas a polícia acabou entrando ali também, né? Aqui outras imagens bastante assustadoras, tem muito tiro mesmo. Esse vídeo aqui dá para ouvir os tiros também com muita... Isso aqui foi gravado de algum lugar. Tá vendo aqui? Isso aqui não é água não, tá gente? Isso aqui é o telhado de uma empresa aqui, de uma fábrica aqui. E lá atrás dá para você ver justamente as colunas de fumaça, que de novo, a maior parte delas é justamente carros pegando fogo, né? Ônibus também pegando fogo. Chuva de tiro, hein?
Impressionante, né? Tiroteio enorme isso daqui na madrugada. Aqui o momento que o drone solta a bomba, a gente já viu também. É uma das primeiras vezes que isso aconteceu, né? E 81 criminosos presos nessa primeira mega operação aqui de contenção realizada pelas Forças de Segurança do Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão e da Penha, né? O total seriam 83 presos, 23 mortos, 4 baleados, 12 motos apreendidas, 35 fuzis apreendidos até o momento, mas como a gente já sabe, teve mais mortos, teve um total de 64 mortos até onde a gente tem informação aqui, tá? Mas as coisas estão ainda acontecendo, ainda deve ter mais informações aí sobre o que tá acontecendo nessa operação, né? E essa operação deve durar alguns dias, tá? Porque ainda não prenderam o pessoal. Veja, quando você tem essa situação de você entrar no complexo, né? Você desarma as forças de segurança dos traficantes. Então agora, uma eventual operação amanhã é muito mais tranquila de fazer, porque não vai ter mais os pontos de briga, né? O que aconteceu depois disso? Evidentemente teve muita revolta, o pessoal acusando os policiais de estarem usando brutalidade. Os policiais usaram brutalidade, eu não sei. Temos que ver como é que tá a gravação da câmara corporal deles, para ver se houve brutalidade mesmo, ou se não houve brutalidade, se foi só confronto. Existe a possibilidade de ser só confronto, né? Teve, como eu falei, ônibus incendiados no centro do Rio, teve ônibus incendiados em outros lugares por conta de protestos dos traficantes. E o pessoal, evidentemente, já está chorando aqui, dizendo que não pode, que o que está acontecendo no Rio de Janeiro mostra o fracasso da militarização das favelas do RJ, a guerra ao crime organizado, que na prática se torna uma guerra contra pessoas pobres e periféricas. Eu não sei, temos que ver se realmente as pessoas eram pessoas inocentes ou se eram traficantes, né? Violentos episódios, Gleisi Hoffmann, violentos episódios dessa terça-feira, inclusive policiais, bloqueio de rodovias, ameaça a população, ressalta a urgente da aprovação da PEC da Segurança. No momento que há uma tragédia dessa, agora o governo Lula quer aprovar a PEC da Segurança Pública, é terrível, tá? Essa PEC centraliza todo o controle das polícias no governo federal, é terrível essa PEC, não tem que aprovar essa PEC não. Isso não mudaria nada nessa história, ao contrário, imagina, nessa situação, o governo Lula estaria com o controle das polícias militares e civis do Brasil inteiro, e aí ele não vai fazer nada, porque o Lula é amigo dos traficantes, acha que o traficante é vítima, então, ou seja, não pode ter essa PEC não, ao contrário, né? Porque sem essa PEC, pelo menos de vez em quando, a gente tem algum combate aos traficantes. Com essa PEC, não vai ter nada, né? Aqui, ó, as maiores apreensões de fuzis da história do Rio foram no Meia, na casa de um amigo do Rony Lessa, não sei o que lá, e coisa e tal. Nenhuma delas na favela, e coisa e tal. Porque na favela o pessoal corre, esconde, como a gente viu aqui, o pessoal fugindo, fugindo ali pro morro, né? Com os fuzis, né? Enfim, o pessoal aqui gritando que não, que Tarcísio Mota é outro esquerdista daqui, tá? Só esquerdista falando que não, que tadinho dos traficantes, não sei o que lá, que absurdo, que não pode fazer isso. O UOL chamou um cientista político para comentar uma operação policial, né? Porque é algo completamente sem precedentes, seria um tipo de justificativa, a operação mais irresponsável da história do Rio de Janeiro, mostra a falência do governo, do Estado, da segurança pública, não sei o que lá. Que papo é esse? O problema disso tudo aqui foi justamente o Fachin, que proibiu durante anos que a polícia fizesse operações aqui no Rio de Janeiro, e agora chega-se nesse problema, que o tráfico se armou completamente, fechou completamente o Alemão, fechou completamente a Penha. O Alemão e a Penha são realmente os complexos maiores que tem aqui no Rio de Janeiro do Comando Vermelho, né? Então, essa é a briga, né? Agora, outra coisa que chamou atenção na entrevista do Cláudio Castro que o Lula negou três pedidos de apoio e, no final das contas, o Rio de Janeiro está sozinho nessa guerra contra o tráfico. Ou seja, o Cláudio Castro falou que pediu ajuda para o governo do Lula, pediu para o Exército, pediu para as forças de segurança e ninguém respondeu, ninguém aceitou, ninguém quis ajudar. Aí ele acabou tendo que fazer essa coisa, né? Isso aqui mostra a linha amarela parada justamente num ponto ali que estava tendo a coisa, mas o que chama atenção nisso daqui, isso aqui é da Globo News, né? Aqui, o Cláudio Castro foi contra a PEC de segurança e agora ele quer o governo federal, diz o idiota do Otávio Guedes aqui. Não, ele foi contra a PEC da segurança, porque a PEC da segurança não resolveria isso daqui, ao contrário, seria pior ainda. A PEC da segurança do Lula centraliza o controle das polícias no governo Lula, que é o governo amigo dos traficantes. Então não pode ter PEC mesmo de segurança nenhuma, porra. É lógico que é um erro do Lula não ajudar. O Lula não ajuda por quê? Porque ele quer ajudar os traficantes. O traficante pro Lula é a vítima da coisa, né? O comentarista é que as intervenções federais que colocaram a segurança na mão de militares fracassaram redondamente. Por quê? Porque o Cláudio Castro pediu ajuda dos militares. E o Lula falou que não, e coisa tal. Não, porque fracassou. Ou seja, se fracassou, então é para não fazer nada. É para deixar o traficante fazer as coisas lá tranquilinho, sem fazer nada, né? É realmente um absurdo essa coisa aqui. E o Cláudio Castro mostrou aqui, olha só as cartas que eu mandei lá pro governo do Lula, mais carta aqui, mostrou um monte de carta. Ele falou que várias vezes ele pediu ajuda ao governo Lula para fazer essa operação, e foi negada a ajuda, né? Por quê? Porque o Lula quer ajudar os traficantes, as vítimas. Os traficantes são as vítimas, segundo o Lula, né? Aqui, ó, mais uma carta que ele mandou aqui, falou as cartas todas aqui que ele mostrou. Aí
Aí o que diz o pessoal aqui? Não, porque o problema é que foram endereçados solicitando ajuda, consultadas, fontes do governo dizem que a forma como esses documentos foram feitos não teria como ter procedência. Não, porque você não escreveu em Arial 12, nível com 4 espaçamento, né? E aí tinha que fazer não sei o que lá. Ô, porra, é o pedido de ajuda, caramba. Que negócio tinha que ter o que aqui? Uma marca de sangue pra mostrar que tá morrendo gente pro Lula se acordar? Não, tinha que falar que era os traficantes. Se o traficante pedir ajuda, o Lula ajuda. O problema é que a polícia que pediu ajuda, né? Aí o governo Lula não ajuda a polícia porque, pô, os traficantes são vítima, né, Lula? Então, essa é a situação aqui. Aqui, ó, às 13 horas da Globo News. Cláudio Castro é contra a PEC da segurança pública, então a culpa é dele. 14 horas. Por que o Congresso não pautou a PEC ao invés de debater PEC da blindagem, anistia, não sei o que lá? Não, a PEC não pode passar a PEC, é que daria o controle da polícia ao Lula, que é amigo dos traficantes. Aí não ia ter nada, né? O governo do Rio pediu ajuda, mas a burocracia federal impediu que os pedidos pudessem ser validados. A culpa é do governo do Estado, que fez pedidos de ajuda errados. Tinha que escrever em Arial 14 com 4 espaçamentos. Aí você estava errado. O formato, a margem, olha a margem do pedido, que é totalmente inconsistente. Não pode ajudar porque a burocracia está errada. Faltou 3 carimbos no pedido. Se não tem os carimbos, não funciona. Cara, eu vou te falar uma coisa. O Cláudio Castro falou aqui no final justamente sobre essa... Fala, pessoal, ó, 5h20 da tarde, estou aqui no Palácio Guanabara. É um dia importante para o Rio de Janeiro hoje, a maior operação da história das nossas polícias. Até agora temos 60 criminosos neutralizados, 81 presos, 75 fuzis apreendidos. Eu não tenho dúvida que é um dia que a gente está dando um duro golpe na criminalidade, mas eu queria me direcionar a você que está voltando para casa, dizer que as nossas polícias estão na rua. Nós já falamos com todas as concessionárias de transporte estadual, trem, barca, metrô, para garantir que você tenha um retorno tranquilo para casa. A polícia não sairá da rua até que a situação esteja completamente normalizada, que você possa ir para casa hoje, você possa trabalhar amanhã. Então, confia nas forças de segurança. Nós estamos trabalhando muito porque a gente quer um Rio de Janeiro e um Brasil livre da criminalidade e a gente não vai retroceder, porque a gente acredita que quanto mais a segurança pública funcionar, mais livre você será, você e a sua família. Olha só, eu não gosto do Cláudio Castro não, tá? Não gosto dele. Ele era ligado ao Witzel e, enfim, eu não gosto dele. Mas a verdade é a seguinte, nesse caso aqui ele tá absolutamente certo. Quem tá errado nessa história é o Lula. E é lógico, a imprensa tá passando pano pro Lula, porque agora, né, juntou. O Lula falando que traficante é vítima, e agora dá essa operação policial, e a esquerda fica do lado dos traficantes, o Lula fica do lado dos traficantes, a Rede Globo fica do lado dos traficantes, todo mundo já sabe agora quem é que defende um lado e quem defende o outro, né? Aqui, ó, mais imagens aqui. Ah, sim, e esse complexo do Alemão, para quem não sabe, é justamente o tal do CPX, né? Que o Lula foi lá, entrou e coisa e tal, foi bem recebido. Quando o Lula foi lá, não tinha nada, não tinha barreira, não tinha carro queimado, não tinha nada, cara. O Flávio Dino também, volta e meia, ia lá no complexo do Alemão lá para fazer coisa, né? Enfim, é ali mesmo, é nesse lugar que o Lula foi lá na campanha dele, né? Outra coisa para avisar vocês, não façam busca para ver imagem desse troço, que tem imagem de traficante sem cabeça, traficante com tiro na cara, tem um monte de imagem. Bom, eu imagino que sejam traficantes. De novo, eu faço essa ressalva. É muito importante ver se de fato não foi uma operação com abuso de autoridade, não foi uma operação com erro. Mas como a gente tem a câmera corporal agora, eu imagino que isso vai ser apurado. E se houver algum caso de algum policial que fez alguma coisa errada, esse policial vai responder pelo que fez, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.